A história do Fernando Alonso é muito mais do que só troféus e vitórias, sabe? Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de uma lenda que é movida por algo bem mais forte. Uma teimosia, uma garra que não se abala. Para a gente entender de verdade a carreira do Alonso, a primeira coisa a fazer é esquecer a contagem de títulos. Sério, a história dele é sobre outra coisa. O que de fato define essa jornada toda é a insistência dele. Uma teimosia que o levou nos momentos de glória e, principalmente, segurou a barra nos anos de frustração. No fundo, essa é a história daquele piloto que, quando todo mundo já esperava o fim, ele simplesmente se recusou a sair do palco. Ok, vamos lá, começando pelo início. A história do Alonso como um prodígio não é bem aquela que a gente está acostumado a ouvir. Desde garoto, lá na Espanha, ele já tinha o pacote completo. E não era só questão de acelerar, não. Era um controle absurdo do carro, uma leitura de corrida que parecia coisa de outro mundo e uma agressividade na medida certa que ele sabia usar exatamente na hora que precisava. E é aqui que a gente vê a grande diferença. Sabe, muitos jovens chegam na Fórmula 1 com muito marketing, mas sem tanta bagagem. O Alonso, não, ele chegou pronto, um profissional completo desde o primeiro dia. E claro, todo esse talento não demorou para encontrar o momento perfeito de chocar o mundo do automobilismo. O ano de 2005 foi, assim, um verdadeiro confronto de Davi contra Golias. Pensa só, de um lado, Michael Schumacher e a Ferrari, uma força da natureza, o rei absoluto. Do outro, o jovem Alonso com uma Renault, usando a inteligência e a estratégia para desbancar uma lenda. E não é que ele conseguiu. E não foi sorte, não. Ele foi lá e fez de novo em 2006, conquistou o bicampeonato e se firmou de vez lá no topo. Naquele momento, tudo indicava que uma nova era de domínio estava só começando. Mas, depois de chegar no auge, no topo do mundo, a história dá uma virada bem brusca e entra num capítulo bem longo e, olha, muito desafiador. O que veio depois foi um longo deserto, uma sequência de trocas de equipe arriscadas, uma série de promessas que não se cumpriram e uma boa dose de azar o deixaram preso em carros que simplesmente não estavam à altura do talento dele. Só que o mais impressionante é que, mesmo nos carros menos competitivos, a performance dele era vista como o melhor do grid. Ele tinha essa capacidade surreal de tirar leite de pedra, de extrair cada gota de desempenho de um equipamento que já estava no limite. E o que manteve esse cara na luta por todos esses anos, com certeza, não era a busca por mais números, mais estatísticas. Era uma obsessão pura pela competição, pela briga, por levar tudo ao limite. E aí, quando a maioria já tinha jogado a toalha e achava que a história dele tinha acabado, ele voltou. Mas voltou um piloto diferente. A carreira dele se divide em duas fases bem claras. Primeiro, o jovem campeão com aquela fome de título querendo provar o seu valor para o mundo. E depois, o mestre que a gente vê hoje, mais velho, mais sábio, mais completo, que corre não por obrigação, mas por puro amor ao esporte. Essa é a nova motivação dele. É a força que define este último e talvez o mais admirado capítulo da sua jornada. Então, a gente chega ao ponto crucial. O que tudo isso quer dizer? Qual é a grande mensagem que fica dessa jornada incrível? O legado do Alonso meio que muda a nossa ideia do que é sucesso. Mostra que uma grande história não é uma linha reta, perfeitinha. Pelo contrário, é um caminho cheio de curvas, de erros e, o mais importante, dá força para levantar e continuar sempre. A melhor analogia para resumir a história dele é pensar uma maratona. Só que não uma maratona normal, mas uma daquelas em terreno absurdamente difícil. Porque é exatamente isso que ele faz. Enquanto muitos atletas param quando o caminho fica íngreme ou o fôlego acaba, o Alonso não. Ele ajusta a passada, ignora o cansaço e simplesmente continua correndo. Ele corre porque, para ele, a corrida é a vida. Não é só a linha de chegada. E no fim fica essa reflexão, né? O que, afinal de contas, define um verdadeiro campeão? É cruzar a linha de chegada em primeiro? Ou é essa recusa teimosa, essa vontade de nunca, jamais parar de correr? Não importa o quão difícil a pista se torne.